Olá, alunos do Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1810 do Código Civil. O artigo 1810 diz que na sucessão legítima, a parte do herdeiro renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Primeira coisa que temos de ver é que o artigo 1810, como está escrito no começo do artigo, está tratando da renúncia da herança na sucessão legítima. Então, antes de estudarmos o artigo 1810, vamos ver só quem são os herdeiros legítimos, segundo o artigo 1829 do Código Civil, que estudaremos melhor nas próximas aulas. O artigo 1829 diz que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, com algumas exceções, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Ok, agora que já vimos quem são os herdeiros legítimos, vamos ver o que acontece com a herança quando um herdeiro legítimo renuncia a sua parte na herança. Mas antes devemos lembrar que já estudamos que quando um herdeiro renuncia à herança, é como se o herdeiro nunca tivesse sido herdeiro. Assim, ele não chega a receber nenhuma herança. Então vamos ver o que diz a primeira parte do artigo 1810, que fala: na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. Veja bem, quando um herdeiro legítimo, que é um daqueles que está escrito lá no artigo 1829, quando ele renunciar à herança, a sua parte na herança irá para os demais herdeiros da mesma classe que ele. Por exemplo, se ele for um herdeiro descendente de primeiro grau, a sua parte irá para os demais descendentes de primeiro grau. Se ele for um herdeiro ascendente, a sua parte, já que ele renunciou, irá para os demais ascendentes e assim por diante. Vamos ver um exemplo. João faleceu e deixou de herança uma casa. João tinha 3 filhos, Pedro, Maria e Joel, sendo que cada um teria direito a 33,33% da herança de João. Só que Pedro renunciou à herança de seu pai João. Assim é como se Pedro nunca tivesse sido herdeiro de João. E já que Maria e Joel aceitaram a herança, nós podemos perguntar: o que vai acontecer com os 33,33% que seria o quinhão da herança de Pedro? Diz o artigo 1810 que na sucessão legítima, a parte do herdeiro renunciante acresce a dos demais herdeiros da mesma classe. Ora, como Pedro era descendente de primeiro grau de João, a sua parte irá para os demais herdeiros da mesma classe, ou seja, irá para os demais herdeiros descendentes de primeiro grau. Assim como Pedro renunciou à herança, os 33% de Pedro irá para os demais herdeiros da mesma classe, que no caso seriam Maria e Joel, que são os descendentes de primeiro grau de João. Dessa forma, os 33,33% de Pedro serão divididos entre Maria e Joel, sendo que cada um, então, passará a ter 50% da herança deixada por João. Agora, vamos ver a parte final do artigo 1810, que diz: na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos demais herdeiros da mesma classe, e agora a parte final: sendo ele o único desta classe, devolve-se aos da subsequente. Vamos só traduzir esse finalzinho aí do artigo para ficar mais fácil de entender, colocando algumas palavrinhas. Então, sendo ele o herdeiro renunciante, o único desta classe, devolve-se a herança aos herdeiros da classe subsequente. Então, concluindo, a parte da herança do herdeiro que renunciou, quando ele for o único herdeiro da classe, por exemplo, o único descendente ou único ascendente, vai para os demais herdeiros subsequentes. Então, por exemplo, olhando a ordem de sucessão do artigo 1829, se o único herdeiro renunciar à herança, que for um filho, por exemplo, a herança irá para o herdeiro subsequente, que são os ascendentes, que são o pai e a mãe da pessoa que faleceu. Ou se o único herdeiro for o ascendente e ele renunciar à herança, a herança irá para o herdeiro subsequente, que é o cônjuge, e assim por diante. Vamos ver um exemplo em que existe apenas um descendente, sendo que os demais herdeiros subsequentes pertencem a outra classe, no caso ascendentes.
Então, João faleceu e deixou de herança uma casa. João tinha um pai e uma mãe, que eram seus ascendentes, e João tinha um filho chamado Pedro, descendente de primeiro grau. Pedro não possuía filhos. Pedro é o único filho de João, portanto é o primeiro herdeiro, é o descendente, que consta na ordem do artigo 1829 do Código Civil. Ocorre que Pedro renunciou à herança de João, e aí nós vamos perguntar, para quem vai a herança que seria de Pedro? Devemos lembrar que quando um herdeiro renuncia à herança, é como se ele nunca tivesse sido herdeiro, portanto seu quinhão hereditário volta para o monte hereditário. Assim, o quinhão de Pedro voltou para o monte hereditário e a herança irá para os demais herdeiros descritos no artigo 1829 do Código Civil. Como Pedro, que era o único descendente, renunciou à herança de João, a herança irá para os herdeiros da próxima classe, que são os ascendentes, ou seja, a herança irá para os pais de João. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 1810 do Código Civil diz que na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. Em outras palavras, na sucessão legítima, a parte do herdeiro renunciante vai para os outros herdeiros da mesma classe e, sendo o herdeiro renunciante o único desta classe, devolve-se a herança para os herdeiros da classe subsequente. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela.